Good morning, guys! How are you today? How are you feeling? Hoje não tem desculpa para ter tido vontade de ficar dormindo mais um pouco, né? Nem amanheceu chovendo hoje, amanheceu fazendo um sol maravilhoso. Para ir o quê? À praia, porém não vamos, porque o quê? Temos aula. Muito bem, é isso aí. Hoje nós temos uma video activity do livro, mas antes da gente chegar nessa video activity, eu quero fazer aqui uma review com vocês, bem rápida, para eu saber se vocês estão acordados e para eu saber se vocês ainda lembram como que usa o Simple Past. Ah, teacher, mas a gente não está estudando Present Perfect? Sim, mas relembrar é para isso mesmo. Eu quero saber se vocês aprenderam mesmo o Simple Past, se vocês ainda lembram, ou se vocês estão só enrolando a teacher. Vou descobrir agora, hein? Vamos lá começar. Olha só, é uma question. E eu quero que vocês completem para mim essa question usando o Simple Past. Como que vai ficar essa question se eu usar o Simple Past? Digam aí para mim, como que eu posso completar essa question in the past? Simple Past. Como é que eu faço questions no Simple Past? Será que eu lembro? Será que eu não lembro? Teacher, I have one student that says, can you explain it over, please? Okay, Simple Past? I have to explain again? Really? Eu quero primeiro que vocês tentem me responder. E aí depois eu digo se vocês responderam certo, se não responderam certo, pra gente relembrar, né? Porque eu já expliquei Simple Past bastante. Ah, teacher, tu não vai explicar de novo? Eu explico. Mas primeiro eu quero ver a resposta de vocês, certo? Uma troca, né? Vocês respondem e aí eu explico. Se eu disser agora, é muito fácil, acabei de dizer, né? Eu quero saber se vocês lembram do Simple Past. E aí, agora é a hora da verdade. Será que vocês lembram? Teacher, use it to, use it to, use it to. Ah, eu vou colocar use it to watch backyardigans. A minha question vai ser assim: use it to watch backyardigans. Really? É assim que eu vou fazer uma question? Eu tenho fé ainda em vocês. Vamos lá. Pensa mais um pouquinho. Não começa com use it to. Como é que eu faço uma question no Simple Past? Tem uma palavra aí que ajuda a gente a fazer essas questions. Me ajudem! Did you use to? Did use it to? E would. Ok, melhoramos agora, né? Melhoramos um pouco. Vamos lá. Did you use to watch backyardigans? Quando eu quero fazer uma question no Simple Past, eu uso did, né? Que é o auxiliar do Simple Past. O did é a palavrinha que ajuda a gente a fazer questions no Simple Past, lembra? Teacher, mas não é use it? Não é use it to? Sim, é use it to. Porém, nós temos aqui uma question. E se nós temos uma question, nós já usamos o did, o nosso verbo não é alterado. Por isso que fica Did you use to watch backyardigans? Ok, let's go to the next. Agora eu quero que vocês façam a mesma pergunta, mas usando o present perfect. Para ver se vocês agora lembram do Present Perfect. Como que fica diferente essa question, né? Porque agora é o Present Perfect, não é mais o Simple Past. Como que fica essa question usando o Present Perfect? E aí? Agora vocês têm que usar o Present Perfect. Agora não tem que mais que usar o did, porque o did é do Simple Past, tá? No Present Perfect a gente não usa o did, mas a gente usa outra palavrinha para fazer questions. E para usar a frase na afirmativa, na negativa também, a gente usa essa palavra para tudo no Present Perfect. Mas aí, agora eu quero que vocês, né? Agora é a hora de ver se vocês lembram do Present Perfect. Será? Teacher, I have. Have you watched? Wow! Good job! Have you watched it or have you ever watched Backyardigans? Good job! Muito bem. Aí agora vocês lembraram do Present Perfect, tá fresquinho ainda na cabeça de vocês, né? Very good. Now, again, I want you to use the simple past. Dá uma dor no coração ver essa imagem, né? Dá, eu sei que dá uma dor no coração. Mas vamos aqui prestar atenção na pergunta, né? Como que completa essa frase? No simple past, tá?
Lembra do Simple Past, que a gente tem uma palavrinha para ajudar a gente a fazer questions. Não pode esquecer essa palavrinha não, gente, que essa palavrinha, assim, ela é auxiliar para estar ali junto com a gente sempre nas questions. Então, como vai ficar essa question? How your cell phone, o verbo é break. Como que vai ficar essa question? Break in the past. Tem que usar uma palavrinha. Que palavrinha é essa? What do you think? Teacher, I have broke. Did you broke? Okay. Did you broke? Ok. Vamos lá. How did you break your cell phone? Teacher, mas peraí, break não é broke no passado? Vocês lembram que quando é uma question, o meu verbo não muda? Porque eu já tenho o did. O did está aqui para auxiliar a gente e ele não deixa a gente mudar o verbo na pergunta. Por isso que fica how did you break? Teacher, mas break não é broke? Break é broke no simple past. Mas quando eu estou falando de questions, o meu verbo não muda. Ele fica do mesmo jeito do infinitivo, porque eu tenho que colocar o did, certo? Então, how did you break? E não how did you broke, certo? Ok? Deu para entender? Deu para relembrar por que é que ficou did you break e não did you broke? Eu sei que a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom relembrar, né? Vocês conseguiram relembrar por que ficou how did you break e não how did you broke? Eu acho que deu para relembrar, né? Vamos lá para o próximo. Eu quero que você use aqui o simple past também. But pay attention because it's a negative sentence. I play Fortnite. Not used to. Remember, use the simple past. Usa o simple past, é uma frase negativa, então pay attention. Como que você vai completar essa sentence? Usando o simple past, usando a negativa. Será que vocês lembram? Vou dar uma dica. Eu preciso usar aquela mesma palavrinha que me ajuda na pergunta. Eu preciso usar na negativa. Vocês lembram, né? Eu tenho certeza que vocês lembram. Digam aí pra mim. Como que vai ficar essa frase? Remember to use simple past. Lembrem de usar o simple past, ok? Teacher, didn't use to. Good job. I didn't use to play Fortnite. Very good. Teacher, mas por que não pode ser didn't use it to? Porque está na negativa e o meu verbo não precisa mudar. Por isso que ficou didn't use to. Ok? Now let's go to our class of today. There is a video activity. Open your books to pages 86 and 87. Ok? Open your books and let's go. Lembra que a nossa unidade agora, nossa unidade não, desculpa, o nosso texto ontem foi sobre bizarre animals e a gente estudou sobre parasites e sobre o blobfish, que é um fofinho, sobre aquele piolho que come língua dos peixes, que foi, sim, um animal que vocês, né, ficaram, ai meu Deus, sim, eu ia comer, não vou mais. Gente, assim, ele é um parasite, né? E hoje, se você estiver comendo, então para, tá? Porque o vídeo é sobre parasite também. Então, se estiver comendo, dá uma parada aí, não mata a teacher, por favor. Open your book to pages 86 and 87. And tell me, what can you see in this picture? O que é que vocês estão vendo nessa photograph? It's a photograph. Okay, it is a photograph. But what can you see in this photograph? O que vocês estão vendo aí nessa foto? Digam pra mim. O que vocês acham que é isso? O que tá mostrando aí? What do you think it shows? O que tá mostrando nessa foto? O que será isso, hein? O que vocês acham que é isso aí? Teacher, I have a cockroach, a cricket. Okay, a cricket. A cricket with a parasite stuck out its back. Okay.
A cockroach with a hose. Okay. How gross. Okay. Okay, and how do you think the photographer got this photo? What equipment did he use? What problems might he have had? Como que vocês acham que esse fotógrafo conseguiu tirar essa foto? Que equipamento ele teve que usar? Que problemas vocês acham que ele teve na hora que ele foi tirar essa foto? Será que ele teve algum problema quando ele foi tirar essa foto? Ele teve que usar algum equipamento especial? Como foi que ele fez? Digam aí pra mim o que é que vocês acham que ele precisou fazer para tirar essa foto. A microscope. Ok. Someone says an x-ray. Ok. What else? An x-ray, a microscope, a microscope, a microscope, an x-ray, microscope. Ok. Mas só isso, ele pegou um microscope, foi lá e tirou a foto? Como é que ele pegou essa foto e conseguiu tirar essa foto exatamente do parasite aí, do parasite e do animal que o parasite estava junto, assim, ao mesmo tempo? Será que deu trabalho para conseguir tirar essa foto? Que problemas ele pode ter tido quando ele decidiu que ia tirar essa foto? Que tipo de problema vocês acham que ele teve quando ele foi tirar essa foto? Será que ele acertou a foto de primeira? Ele pensou, vou tirar aqui uma foto do cricket com parasite e vai ser perfeita. Used a microscope and a camera. Ok, a camera, yes. A 3D model. Ok. Mas que problema vocês acham que ele teve? Vocês acham que ele decidiu que ia tirar essa foto e o parasita estava lá esperando, junto com o cricket? Pronto, ele está aqui esperando eu tirar uma foto, vou tirar. Foi assim? Simples? Desse jeito? Ou ele teve algum problema? Assim, na opinião de vocês. Vocês acham que foi simples? Ou ele encontrou algum problema quando foi tirar essa foto? E se ele encontrou, que problema ele encontrou? Ou que problemas ele encontrou para tirar essa foto? They're saying it wasn't easy. Was it easy? No, 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 no. Ok. Someone is guessing he had to see it from the inside. Another person is saying the insect had to keep on moving and it was difficult to take the picture. Ok. Yes. E esse líquido que tem ao redor? Vocês acham que já tinha na foto? Ou foi o fotógrafo que preparou esse cenário? O que vocês acham? Será que já tinha? Ou ele teve que preparar? É algum líquido especial? É só água? O que vocês acham que é isso? Digam aí pra mim. Someone is guessing this is not a picture. Oh, it's not a picture. It's what? Someone said the liquid is blood. Oh my God, blood. Someone is saying he had to prepare the space, and that's what the liquid is there for. Okay. So maybe he put this liquid to prepare the photograph. Yes, it makes sense. I don't think He had it's blood. to work because the animal was moving. Okay, he had to work because the animal was moving. Someone saying the liquid must be water. Okay, it can be water, yes. Because it has no color. Okay, let's keep going. Now, I want you to tell me, what sentence do you believe it is true based on the photo? Number 1, the horsehair worm is a parasite that lives inside of the cricket. Será que essa horsehair worm é parasita que vive dentro do cricket? Number 2, the cricket is a parasite that lives inside of the horsehair worm. Será que o parasite é o cricket e não a worm? Number 3, the horsehair worm is a predator that hunts crickets. Será que essa worm é uma predadora e ela caça crickets? Or number 4, crickets and horsehair worms are never together. Elas nunca estão juntas. Nem o cricket e nem a horsehair worm.
Qual dessas opções vocês acham que é verdadeira de acordo com a foto? Me digam aí. 1, 2, 3 or 4. What do you believe is true according to the photo? One, two, three, or 4. What do you believe that makes sense? The first sentence, number 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. I believe that is the sentence that makes sense, right? Que a segunda não é o cricket, que é o parasita, né? A terceira, a worm, ela não é uma caçadora. A gente está estudando que os parasitas não caçam os animais. E crickets and horsehair worms are never together. Nunca estão juntos. Se a gente está vendo na foto que eles estão juntos, não é mesmo? Não faria sentido. Now, let's watch the video. A gente vai assistir o vídeo, certo? Que é sobre um photographer da National Geographic. E aí vocês vão ver que ele ama parasites. Ama. Teacher, como é que uma pessoa ama parasites? Ele vai explicar no vídeo por que ele ama parasites, ok? This is Anand Varma. He loves taking pictures. And he loves parasites. People tend to not like parasites very much. And the parasite images I've seen so far tend to be gross things coming out of people's bodies. They were very successful at grossing you out, but they really failed at getting you to appreciate how incredible these creatures are. I'm going to try to convince you that parasites are cool. The graphic novel approach kind of came out of a desire to portray these creatures in an interesting and dramatic way, to separate one organism from the other. And what was appealing about that is a way to show these parasites in a familiar scene that had something very surprising going on. But how did he get the pictures? How did he get parasites to pose for photos? Most of the work was done in hotel rooms. My housemates at this point are used to this kind of nonsense, and one of them is a documentary filmmaker, and so he filmed me photographing these crickets. So this is a special mixture of salts that actually mimics the inside of the cricket's body. And what that means is that the worms will come out, but they'll actually still think that they're inside the cricket's body. Photographing the cricket and the horsehair worm was actually the most difficult setup I had for this whole story. You know, this is biology. Like, you don't really get to tell the cricket and the worm when to perform. So I used this trick that I learned from the researcher, and that way I could control the position of the worm and use my lighting technique to tell the story of the parasite and the host. The worms have matured. You can see them coiled up in their bellies. And so those worms are going to bust out as soon as they sense water. I imagined, okay, you put a lot of work, you put a lot of time, and then you become a good photographer, and then it's easy. And it took a while for it to occur to me that that process does never end. You get a great picture, and then you move on. You got a new set of challenges, and then you got a new problem. And that's a great thing. I think I've learned to sort of embrace that process of accepting every new picture as a new challenge, and that's become part of the joy of being a photographer. Okay, guys, so did you like the video? What do you think? Vocês acham o Anand meio doidinho, porque ele ama parasites? Que eu fiquei, gente, como é que a pessoa ama parasites? Jesus, how is that even possible? But he loves parasites, right? Who am I? That's okay. But did you like the video? Teacher, I have lots of people saying they were not feeling well and that they wanted to throw up. Oh my God, come on. But
Anand is trying to say something about the parasites, right? Ele tá tentando dizer que os parasites não são lá tão ruins assim, vai. Mas eu avisei a vocês que não era pra comer nada agora, gente. No começo da aula eu disse a vocês, não era bom comer nada agora, hein? Presta atenção, vamos lá. Vamos responder aqui essas questions juntos. But I have some students saying it's normal, it's okay. I liked it. Okay, good. Now let's answer these questions together, okay? On question 26, we have to check if the sentences are true or false about the video. Será que vocês prestaram atenção? A gente vai descobrir agora. Number 1. Most of the photos that Anand had seen of parasites were very beautiful. Most of the photos that Anand had seen of parasites were very beautiful. True or false? Será que a maioria das fotos que ele viu dos parasites eram muito bonitas? True or false? Tell me. What do you think about the video? Did you pay attention if it is true or false? Most of the photos were very beautiful or not? What do you think? True or false? Agora é a hora que eu ver se vocês prestaram atenção no vídeo. Teacher, I have lots of falses. False, 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 Okay, false. let's see. And it is false. Yes, good job. Prestaram atenção. Muito bem. Number 2. Anand wants to make people think the parasites are cool. O meu ajudante já deu a resposta para vocês. Essa não vai valer, viu? É true, mas não vai valer, porque ele já mostrou a resposta aqui. Wants to make people think the parasites are cool. Sim, ele quer que a gente acredite, que a gente compre a ideia mesmo de que parasites are cool, de que parasites são legais, não é essa coisa tão horrenda que a gente pensa, né? Number 3. To get the photograph, Anand puts the crickets into water with a special mixture of salts. Será que aquela water da photograph é uma water com special mixture of salts? Isso é true ou false? Ou é só água? Ou a água tem uma mistura aí de diferentes sals? E aí? True ou false? What do you think? Vocês prestaram atenção nessa parte? Teacher, I have true. True, 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 true. Yes, it's true. Não é só água, não. Porque se fosse só água, ele não ia ter o efeito que ele queria, né? Ele não ia conseguir ter o cricket lá para tirar a foto. Number 4. Anand thought it was easy to photograph the crickets in the horsehair worm. Será que o Anand pensou que era fácil fazer essa photograph? True or false? Anand thought it was easy to photograph the crickets in the horsehair worm. It was easy in Anand's opinion. True or false? He thought it was easy. False, 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 false. Yes, it's false. It's not true. Ele sabia que não ia ser uma tarefa muito fácil, né? Tirar, porque ele não queria tirar simplesmente uma foto do cricket e do parasite. Ele queria tirar uma foto, fotão mesmo, assim, maravilhosa, que nem essa foto que ele tirou, que nem parece uma foto, né? Mas é uma foto. Number 5. Putting the animals in salt water made it more difficult for Anand to photograph them. Quando ele colocou os animals na salt water, it was more difficult to take the photographs. Tornou a foto mais difícil? True or false? Ficou mais difícil fotografar os animais quando ele colocou salt water, quando ele colocou lá aquela mistura de sal na água? Ficou mais difícil? True or false? False, false. Yes, it's false. Ele fez isso justamente para facilitar a fotografia dele e não para dificultar, né, gente? And number 6. Anand feels that every job he has gives him a new challenge. Esse é o pensamento do Anand. Todo trabalho novo que ele tem que fazer, ele encara como um novo challenge, como um novo desafio. True or false? What do you think?
Todo trabalho para ele é um novo desafio, ou ele já está acostumado a tirar, tão acostumado a tirar essas fotos que para ele é muito fácil, vou tirar de letra. Ou será que, eita, como que eu vou fazer isso agora? Eita, deixa eu pensar. É um desafio? True ou false? True. True, 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 true. Yes, it's true. Ele fotografa different parasites. Então, cada trabalho novo que ele tem é um novo desafio. Very good. Now, let's go to question 27. Think about the steps that Adam takes to get his photographs. Vocês viram que tem toda uma preparação, ele prepara todo um estúdio, ele prepara água, ele pensa em como aquele animal vai ficar lá naquela foto. Then, compare what he does with what you think other animal photographers do to get their shots. Agora imagina um outro fotógrafo, um fotógrafo que tem que fotografar dogs, ou um fotógrafo que tem que fotografar lions. Both face challenge. Todos eles têm desafios. Mas o que esses desafios têm em comum? O que um fotógrafo que tira fotos de parasitas e um fotógrafo que tira fotos de cachorro, por exemplo, tem em comum? E o que eles têm de diferente? Que desafios que eles têm que são similares? Que desafios que eles têm que são bem diferentes? O que vocês acham que é mais difícil, por exemplo? Fotografar um parasite ou fotografar um dog? Que desafios que eles têm em comum? Que desafios que eles têm que são diferentes? Ou não, teacher, é muito fácil fotografar dogs. É muito fácil. Muito mais fácil que parasites. Será? Que desafios que um fotógrafo de dogs tem? Digam aí pra mim. Vocês já tentaram fotografar o pet de vocês? Vocês que têm pet? Foi uma tarefa fácil? Que desafios que vocês tiveram quando tentaram fazer essas fotos? Digam aí. Tenho certeza que o primeiro desafio é o cachorro não fica parado, né? Ele quer se mexer para cima de você o tempo todo. Some are saying that taking a picture of a parasite is difficult. Taking a picture of a dog is easy. Someone is saying that whoever takes a picture of dogs must feel tempted to pet them. Yes, that's also true. Valentina is saying that it must be difficult to keep the dog still. Yes. Fernanda is also saying that. Yes. It is more difficult to take pictures of dogs because they can never stand still. Ok, that's true. That's true. Já falei pra vocês a história da minha cachorra, né? A outra história da minha cachorra aqui. Fui tirar uma foto dela de Natal. Gente, eu tirei 300 fotos pra ver se ela ficava quieta, mas ela só queria saber de ficar se mexendo. Então foi muito difícil. É muito difícil mesmo deixar o cachorro ali em pé pra tirar uma foto. Depois eu trago pra vocês a foto pra vocês verem que ficou linda, viu? Mas demorou muito. Mas vamos continuar aqui. Então eles têm desafios em comum. Agora eu vou explicar para vocês o homework. Eu tenho certeza absoluta que vocês estavam com saudade de homework, não estavam? Faz tempo que a teacher não passa homework para vocês. Que delícia, não é mesmo? Hoje tem, hein? Hoje tem um homework maravilhoso para vocês, porque é o Choose an Activity. E eu sei que vocês adoram escolher que atividade vocês vão fazer. Então nós temos aqui 3 options. O Choose an Activity é aquela question que você pode escolher que atividade você vai fazer, certo? Então aqui eu tenho 3 opções. A primeira opção é find an animal photo that you really like. It could be a photo that you took or one taken by a friend, family member or a photographer. Write a description of the photo explaining why you like it and how it was taken. Então, você vai escolher uma photograph que você gosta muito de um animal, certo? Pode ser uma foto que você tirou, uma foto que seu amigo tirou, uma foto que um fotógrafo tirou. De repente, você vai lá no site da National Geographic e acha uma foto de um animal assim bem... Ai, não, teacher, adorei essa foto. Aí você pega aquela foto, diz quem foi o fotógrafo que tirou, né, e tal, e tal. E aí você vai pegar essa foto e vai escrever uma descrição da foto, explicando por que você gosta e como essa foto foi tirada. Por exemplo, você conseguiu
você escolher uma foto que a sua mãe tirou de você e do seu cachorro quando você era menor. Aí você vai dizer, por que você gosta dessa foto? Como que essa foto foi tirada? Nesse dia foi muito difícil tirar a foto, porque meu cachorro não ficava quieto e eu também não, e tal, entendeu? Então você vai explicar por que essa foto é tão importante para você. Tipo, você escolheu essa foto por quê? Por favor, não vão me dizer apenas assim, eu escolhi essa foto porque é legal. Não, né, gente? Eu quero uma descrição. Vocês são capazes de fazer mais. Me descrevam essa foto. Falem das cores. Eu gostei dessa foto porque o céu estava muito azul. Ou as nuvens estavam muito fofinhas. Usem a criatividade de vocês. Me digam por que vocês gostaram dessa foto real oficial, tá? Por favor, nada de só eu escolhi porque eu gostei. Ponto final. Não. A segunda opção é choose a parasite and learn about how it survives. Você vai escolher um parasite, isso mesmo, um parasita, e vai descobrir, estudar, pesquisar como esse parasite survive. Depois, você vai escrever then write a short skit about the relationship between the parasite and its host. Perform your skit for the class. Então, se você escolher essa, você vai escolher um parasita e vai pesquisar como que esse parasita vive, como que ele sobrevive. E aí você vai escrever a short skit. O que é uma short skit? É como se fosse um ato de uma peça, digamos assim. Você vai escrever, por exemplo, um diálogo explicando a relação entre o parasita e o host desse parasita, o animal onde esse parasita fica, certo? Você pode fazer, de repente, um diálogo entre o parasita e o animal. Por exemplo, a gente estudou aquele piolho que come a língua dos peixes, né? Como seria um diálogo entre esse peixe e esse parasita? Olha aí, dei uma ideia, né? Teacher, mas o peixe não fala. Eu sei, mas você vai usar a sua criatividade, certo? Eu confio em você, se você escolher essa opção. Number 3. At the beginning of the video, Anand says, people tend to not like parasites very much. Discuss why that is. Do you think a parasite is better than a predator, such as a lion? Why or why not? Então, se você escolher aqui o item 3, você não vai discutir em sala, porque a gente não está em sala para discutir, né? Mas você vai discutir essa frase que o Anand falou, que as pessoas tendem a não gostar dos parasitas. Vocês acham que é verdade? Por que isso é verdade? Você acha que um parasita é melhor do que um predador, por exemplo, como o leão? Melhor ou pior? Por quê? Por que não? Você vai me dar a sua opinião, certo? E aí, a due date, July 15, certo? Que é na próxima semana. Vocês têm aí uma semana, o final de semana todo, para escolher a atividade de vocês e responder. E vai enviar para o english@colegioantares.com.br. Alguma dúvida? Yes, I have questions. Okay. 1. If I choose option 1, can it be a poster? Yes. Number 1, is it a picture of the pet? Não precisa ser de um pet. É uma picture de qualquer animal. O importante é, você tem que gostar bastante dessa picture e me explicar por que você gosta dessa foto, certo? Some people are saying they would never choose Number 2. option number 2. Never. Okay. I imagine you don't like parasites that much. So they're saying, teacher, we are supposed to choose number 1, right? Yes, okay. Eu sei que a maioria de vocês vai escolher o number 1. Não vou julgar, porque eu também escolheria, provavelmente. Can it be a drawing? A drawing? Não, porque eu quero que vocês escolham uma photograph. Tem que ser uma photograph, certo? Teacher, mas eu não tenho nenhuma foto, não tirei nenhuma foto de animal. Minha mãe também não tem, meu amigo não tem. Olha na internet, vai lá no site da própria National Geographic, lá tem várias fotos. Você pode encontrar uma foto de um animal lá que você gosta. Can it be a bird? Yes, é qualquer animal. Eu dei só o exemplo do dog, assim, porque veio primeiro na minha cabeça, mas pode ser qualquer animal, ok? I have one person interested in number 2. They want you to explain the option number 2. Ok, good. Number 2, você vai escolher um parasite e vai pesquisar como é que esse parasite sobrevive. Como que é a relação desse parasite com o animal que esse parasite fica, certo? E aí você vai escrever como se fosse
uma peça, digamos assim, um pedacinho de uma peça, um diálogo. Eu até dei a ideia de você fazer um diálogo entre o parasita e o outro animal. Por exemplo, a gente estudou aquele piolho que come a língua dos peixinhos. Então, você poderia fazer um diálogo entre o peixinho e o piolho. Como que seria esse diálogo? Olá, peixinho, vim comer sua língua? Será? Não sei. O que vocês acham? Dei só o exemplo do peixe, mas existem vários outros animals que têm parasita que vocês podem fazer o number 2, certo? Vocês que vão escolher. Teacher, can it be a picture from Google? Yes, desde que você explique porque que você gosta dessa foto e você diga quem tirou essa foto. Porque no Google, às vezes tem, às vezes não tem, mas eu preciso que você me diga, dê os créditos do fotógrafo, né? Ah, essa foto aqui foi tirada pelo fotógrafo tal. Can there be someone in the picture like family or friends or me? Yes, no problem. Desde que tenha um animal ali no meio de vocês, pode ser. Teacher, I have many funny pictures of my pet. Can I put more than one picture? Pode, você pode fazer um poster com algumas figuras, olha, com algumas fotos que você gosta do seu pet. No problem. Usem a criatividade de vocês, que quando vocês fazem isso, não tem como dar errado. I have someone asking you to explain it over again. Ok, explico sem nenhum problema. Se você escolheu o number 1, você vai escolher uma foto de um animal, certo? Pode ser uma foto só do animal, ou de você com o animal, ou a sua família toda com o animal. Escolha a foto. E você vai explicar por que você gosta dessa foto e você vai descrever essa foto. Ah, essa foto foi tirada no dia tal, o céu estava desse jeito, eu estava muito feliz. Ou se for só do animal, o animal estava desse jeito, disso, daquilo, entendeu? Por isso que não é interessante pesquisar só uma foto do Google, porque aí você não vai saber como a foto foi tirada, certo? Por isso que é legal se você escolher uma foto que você tirou ou uma foto de algum site que tem explicando as circunstâncias em que a foto foi tirada. Se você escolher o number 2, você vai escolher um parasita e vai procurar como que esse parasita vive. E aí você vai fazer um mato, você vai fazer um diálogo entre esse parasita e esse outro animal, certo? O 3, se você escolher o 3, você vai discutir essa frase do Anand, que as pessoas tendem a não gostar muito de parasitas. Por que as pessoas tendem a não gostar de parasitas? Você concorda? Você não concorda? Você acha que um parasita é melhor do que um predador, tipo um leão? Por quê? Por que não? Você vai escrever o seu textinho, certo? Seu parágrafo em cima disso. O tema é: as pessoas tendem a não gostar de parasitas. Você concorda, não concorda? Deu para entender? E aí, claro, vocês vão me enviar para aquele english@collegioantares.com.br. Alguma dúvida? Any questions? Yes. Você vai enviar por e-mail, né? Então, de onde você vai tirar a foto, não vai importar muito, porque você vai ter que colocar no computer, né? Se for uma foto, mas é uma foto que eu tenho impressa na minha casa, aí você vai tirar uma foto da foto. Cuidado com essas fotos da foto, para não ficar sombra, né? Caprichem na foto para a teacher conseguir enxergar bem direitinho, certo? Can it be more than one animal? Não, só um, tá? Porque eu só quero uma foto. Se você escolher várias fotos, aí você vai ter que descrever cada foto e descrever por que você gosta de cada foto. Você vai ter mais trabalho, né? Teacher, eu não quero saber, eu quero ter mais trabalho, eu quero fazer de 3 animals e eu vou fazer a descrição dos 3. Tudo bem, né? Sua responsabilidade, mas eu quero os 3 bem feitos, viu? Não é só I like. Não, pelo amor de Deus, que eu respondo lá o e-mail. Faço de novo. Presta atenção. What's the third option again? Ok, the third option. Você vai escrever um parágrafo discutindo a seguinte frase do Anand. As pessoas tendem a não gostar dos parasitas. Por que é que as pessoas não gostam dos parasitas? Você vai explicar. Um parasita é melhor do que um predador, tipo leão? Por quê? Por que não? Você vai desenvolver o seu parágrafo em cima dessas perguntas. Ok? Any more questions? Yes, no? Yasmin wants to know if it can be any animal. Yes, any animal.
a snake, a lion, a tiger, a hippo, a giraffe, any animal that you like to photograph, certo? Porque o importante é você gostar da foto. Tem que ser uma foto que você olha e diz, meu Deus, que foto massa. Eu adoro essa foto, porque isso e aquilo. Aí você vai me dizer, ok? Any questions? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? No? So, that's it for today. I hope you enjoy it. Bye bye and see you next week.